Galerinha bonita, galerinha estudiosa, vamos lá para o hino da independência do Brasil. Quem fez a letra, né? Quem criou esse poema foi Evaristo Ferreira da Veiga. E quem escreveu a música, né? A melodia, os toques, foi Dom Pedro I. Olha que legal isso. Então vamos lá. Já podeis da pátria filho, ou seja, você já pode, filho do Brasil, nascido no Brasil, ver contente a mãe gentil, ver a nação brasileira como a mãe mesmo, como sua nação. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, pois a liberdade faz referência à independência. Brava gente brasileira, longevar temor servil, ou seja, o povo brasileiro é um povo forte, é um povo determinado, e onde que ele vai, ele tem essa determinação de servir a pátria. Vou ficar a pátria livre, ou seja, vou lutar pela a liberdade do Brasil, ou morrer pelo Brasil. Essa frase, esses dois versos vão fazer referência ao grito do Ipiranga, de Dom Pedro, né, onde ele gritou, independência ou morte. Então, ficar a pátria livre, independência de Portugal, porque até então o Brasil era colônia de Portugal, ou morrer pelo Brasil, ou ter uma guerra civil, né? Para poder ter essa liberdade do Brasil. Brava gente brasileira, e segue o refrão. Não tem mais ímpias falanges que apresentam faixa hostil, ou seja, para não ter, né, mais medo de quem era o colonizador do Brasil. Não precisa mais achar que o Brasil não é sua nação, porque o povo que mora no Brasil construiu esse Brasil. Não precisa temer mais, né, os colonizadores, porque nós temos peitos fortes, braços fortes que sustentam o Brasil, ou seja, quem veio morar no Brasil, né, e acabou ficando, trabalhando aqui, foi o alicerce da nossa nação. Todos os braços foram usados para cultivo da terra, para extração, né, de minerais e tudo mais, para levantar e para tornar o Brasil o lar mesmo. Então, são as muralhas do Brasil, são o sustento do Brasil. Brava gente brasileira, e segue o refrão. Parabéns, ó brasileiro, já com garbo juvenil, ou seja, parabéns para essa juvenil, essa nova nação que acaba surgindo, né? Ela tinha sido recém-libertada, recém-independente, né? Então ela não fazia parte mais de Portugal, então é juvenil. O universo entre as nações resplandece do Brasil, ou seja, do universo inteiro, todas as nações. A do Brasil é mais cintilante, né, guerreira, brilhante, ela está resplandecendo, ela está se destacando. Brava gente brasileira, longevar temor servil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Novamente a referência do grito do Ipiranga de Dom Pedro. Vamos para as questões, conhecendo a história e interpretação de texto. Título da música, lá no comecinho fala qual que é o nome dessa música, né? Um hino. Então escreva aí o nome do hino, lembrando que o hino, o nome dele é um nome próprio, então escrito com letra maiúscula. Nome do escritor da letra, ou seja, quem escreveu todo o poema, né? A letra em si, e o nome do compositor, quem compôs a música, a melodia. Pesquisa em dicionário na internet o significado das palavras, coloca lá no Google, né? Guilhões. Escreva, não precisa escrever todo o texto que aparece, galerinha. Somente o significado é primordial, principal, tá? Então, segue as palavrinhas. Guilhões, forjava, perfídia, ardil, ímpias, falanges, garbo, resplandece. Levando em consideração a história da independência do Brasil, né, vão lembrar, vocês irão assistir o vídeo da independência e vão explicar a seguinte sentença. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade. O que isso quer dizer? Esse trechinho está fazendo referência aqui. Vamos lá para a nossa ortografia, galerinha. Olha, observe os quadros a seguir. Vamos lá. Coloque na cabeça de vocês que o S ele tem o som da cobra. O fonema do S é o som da cobra. Para ele ter esse som de cobra, ele tem que vir no começo da palavra, como é o caso de sonho, salgado,
sábado, tá vendo? Ó, sonho, salgado, sábado. No começo ele tem esse sonzinho forte. No meio da palavrinha, pessoal, aqui tá no começo. No meio da palavrinha, ele só terá o sonzinho de s quando ele tiver duas situações. A primeira, vir depois de consoante, ó. O que é consoante? É toda letrinha que não é vogal. Quem são as vogais? A, E, I, O, U. Então, todas as letrinhas que não são vogais são consoantes. Então, N, S, R, S, N, S. Então, no meio de consoante, né? Se a consoante vier antes, ele pode ser escrito no meio da palavrinha e com som de S. Se ele tiver entre vogais, ó, entre vogais, você vai ter esse som de S da cobrinha somente se você dobrar o S, ó. Você vai ter que colocar dois S's se tiver entre vogais, ó. Assobiar. O A e o O aqui, ó. Duas vogais. Então, você só vai ter o sonzinho da cobra se tiver no meio de duas vogais, se você dobrar o S, colocar dois S. Por quê, professora? Por conta dessa regrinha aqui, ó. O S, se ele vier, né, no meio da palavra, entre duas vogais, ele vai ter o som de Z. Se ele estiver sozinho aqui, ó, fica casa, som do Z. Ele não vai ter mais o somzinho da cobra, mas o Z. É igual aqui, ó. Assobiar. Se você tivesse colocado um S, ficaria azobiar e não assobiar, certinho? Vão seguindo essa regrinha e façam essa atividade completando com S ou SS. Vamos lá para matemática. Polígonos. Pessoal, o que são polígonos? São figuras geométricas planas que elas são formadas de retas. E essas retas, elas têm que ter algumas características. Elas não podem ser abertas, não podem se cruzar, não pode ser tipo um xizinho lá no meio, elas não podem se encontrar no meio da figura, fazendo um cruzamento de retas, né? Tem as retas uma em cima da outra, vamos dizer assim. Não tem lados arredondados, são só feitos de lados retos mesmo, a partir de retas, certinho? Então, essas retas são chamadas de lados da figura. Essas retas, quando elas se juntam, elas vão formar umas pontinhas, igual aqui, ó, tá vendo? Essas pontinhas são chamadas de vértices, que é o encontro desses lados, né, dessas retinhas. E o ângulo vai ser em cada vértice, em cada encontro dessa pontinha, ela vai ter uma abertura. Essa abertura é chamada de ângulo. As figuras geométricas, né, os polígonos, são características dele a quantidade de lados. E por essa característica, ele recebe nome. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. E 10 lados, decágono. Tá certo? Então, não esqueça que essa tabelinha é bom para vocês terem e sempre estar acompanhando. Certinho? O ângulo pode ser 3. Se ele é formado por duas retas, ó, tanto a horizontal como a vertical, bem retinha mesmo, ó, certinho, fazendo esse ângulo de 90 graus, certinho. Tanto a horizontal aqui embaixo como a vertical, sem nenhuma inclinação, ela é chamada de ângulo reto, porque as retas estão certinhas, ó, estão todas alinhadinhas, retinhas. Agudo, quando falar em agudo, lembra de agulha. Fininha, agulha fininha. Então, o ângulo agudo, aqui, ó, se o ângulo reto ele é formado, tá vendo? Pelas retas aqui, ó, elas são retinhas, tanto no lado vertical como no horizontal, o agudo não é da agulha, não é fininho, então ele vai ser mais fechado, tá vendo? Então, o ângulo é menor, ele é agudo, ele é fechadinho. Então, esse é o ângulo menor de 90 graus, ângulo agudo. E o obtuso, ele é o contrário. Obtuso, se o ângulo é reto, ele é retinho aqui, ó, tanto no horizontal aqui embaixo como no vertical, e o agudo, ele é fechadinho, ele é menorzinho, ele é fininho, o obtuso é grandão, é gordão, obtuso de gordão, de fortão, então ele é mais aberto, certinho? Ele é um ângulo maior que 90 graus. Então, com essas informações, as atividades, ó, vocês vão circular com lápis
as pontinhas dos lados do polígono, né? E vão aqui observar. Tá vendo aqui, ó? Esses pontinhos aqui são as vértices. E essas retas que formam cada pontinha são os lados, né? São as retas da figura. Circulou, igual aqui, ó. Circula, circula, circula. Vai circulando os lados. Depois que você circulou o lado, você vai contar. Vai colocar a quantidade de lados. Aqui deu 10 lados. Se deu 10 lados, é um decágono. E aqui, quantos lados vão dar? E você vai escrever o nome, quantidade dos lados e escrever o nome, certinho? A próxima atividade é para você observar esses polígonos e falar o ângulo reto, o ângulo obtuso e o ângulo agudo. Quem tem um ângulo retinho, retinho, retinho? Quem tem um ângulo mais aberto e quem tem um ângulo fechadinho? Escrever o nome, ó. Ângulo reto é um triângulo, é o retângulo, é o pentágono. Escrever o nome da figura aqui, certinho? Então, pessoal, educação física, vocês vão fazer o jogo da colher. Coloca uma bolinha, né, de papel, qualquer bolinha de borracha na boca e vocês vão correr de um lado para o outro. E vocês vão ver se consegue chegar, aumentando cada vez a velocidade, quantas vezes você vai chegar em certo local, né, que você vai determinar com essa bolinha em cima da colher. Vamos para as nossas atividades, certinho?